Mais uma noite, o Senhor nos permitiu estarmos aqui para aprender a sua palavra. Graças a Deus por isso. Nós estamos no livro de Juízes, no capítulo 19. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. É uma passagem bem chocante, mas tem muito para nos ensinar. Tá bem? Juízes 19. O versículo 1 diz assim: Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. De novo o Senhor ele começa o texto, quando não é no começo, é no final de Juízes, né? Por várias vezes a gente viu que o Senhor ele falava justamente sobre isso. O dia que não havia rei em Israel. Então o Senhor, a gente entende que foi na época dos reis que isso foi escrito, né? Então foi escrito mais para frente o que aconteceu no passado. E quando o Senhor ele fala assim, não havia rei em Israel, significa que o povo de Israel estava sem uma liderança, né? A gente entende isso, que o povo de Israel estava sem um líder, estava sem um rei, estava sem uma pessoa ali para comandar, estava sem um juiz para poder orientar o povo. Então Deus deixa isso bem claro. E se a gente trouxer isso para os nossos dias atuais, o que a gente entende? Que nos dias de hoje, eu e você, antes de estar na presença do Senhor com Cristo, nós éramos como pessoas sem rei sobre as nossas vidas. A gente entende que a gente iria fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente achava que era certo, de acordo com aquilo que estava no nosso coração. Então, quando Deus ele fala que o povo de Israel estava sem rei, é porque estava sem líder. E hoje, eu e você, nós estamos na presença do Senhor. Hoje nós temos um líder espiritual, o Senhor Jesus Cristo é o nosso líder. Mas quando nós estávamos lá na terra, lá no mundo, nós estávamos fazendo a vontade do inimigo, andando conforme a nossa vontade, não seguindo nada daquilo que era a vontade de Deus. Então aqui é exatamente isso que está falando. O povo estava andando segundo a tua vontade, não tinha ninguém para corrigir, eles tinham o conhecimento do que era certo, mas não praticavam. Porque a Bíblia fala aqui, houve um homem levita que peregrinando aos lados da montanha de Efraim. Esse homem, a gente não sabe se ele realmente era um dos levitas originais que Deus deixou, né, da família de Coate, da tribo de Levi. Então a gente não sabe se esse rei, se esse levita ele era um levita realmente que era nascido da tribo de Levi. E outra coisa, ele estava peregrinando. O que a gente entende? Os levitas eles não tinham que peregrinar. Lembra que eu falei na última aula? Eles não tinham que peregrinar, eles tinham que ficar num lugar fixo, onde Deus estabeleceu para eles, e o resto da tribo ia ali auxiliar ele com a comida, com o alimento, ia dar terra para eles herdarem, ficarem naquele lugar, mas não era para eles ficarem ali aleatórios, saindo para fazer outras coisas, não, eles tinham o trabalho deles a ser feito. Ele era um povo separado para fazer as coisas do templo, para trazer o sacrifício, para purificar o templo. Então eles tinham todo um trabalho a fazer para o Senhor. E aqui a gente vê que esse homem, ele era levita, mas ele estava totalmente certo, porque ele não estava fazendo nada daquilo que Deus havia ordenado na sua palavra, estava peregrinando, ou seja, estava andando por outras terras. E aí o que acontece? Ele tomou para ele uma mulher concubina de Belém de Judá, ou seja, não era nem de Efraim onde ele morava. Ele foi achar uma mulher concubina, ou seja, a mulher
a esposa real, ela não se chamava concubina, ela era esposa. A concubina era ou uma serva ou uma amante que os homens arrumavam e traziam para dentro de casa. Essa era a concubina. Por quê? Porque ela não era mulher oficial. Então, às vezes, essa concubina, ela morava com os pais e o seu marido ia visitá-la de vez em quando. Ou o próprio marido trazia ela realmente para morar junto com a esposa. Mas ela não era a esposa oficial. Ou seja, tinha uma festa, a concubina ficava em casa, a esposa ia com o marido. Então, assim, ele estava totalmente andando segundo a sua vontade. Por quê? Porque ele não tinha uma liderança sobre a vida dele. Ou seja, ele até tinha, mas não respeitava aquilo que a liderança lhe dizia. Quem era? Deus. Deus deixou o quê? Os mandamentos. Deixou o quê? As leis para eles viverem. Quando eles entraram na terra prometida, eles já sabiam a lei. Moisés já tinha morrido, já tinha recebido as leis, já tinha falado de todas as leis, acerca de todas as coisas que eles tinham que fazer. Já tinha até determinado que os levitas, as terras que eles teriam em volta da cidade, por exemplo, se Deus permitisse que, igual Deus permitiu que a tribo de Benjamim invadisse Gibeá. Então, da terra de Gibeá, eles iam tirar uma parte, essa parte ia ser para os levitas, e ainda tinha o tanto de côvado ao redor, que eles iam ali guardar os animais, e eles ainda iam ter que pegar um pedaço daquela terra e ia deixar para os homicidas, porque quem cuidava dos homicidas naquela época eram os levitas. Por exemplo, numa guerra, numa briga, os dois estavam bêbados, porque naquela época o povo bebia muito, né? Bebia, enchia a cara, um matava o outro. Ele ia para essa cidade de refúgio. Quem tomava conta dessa cidade de refúgio? O levita. Então ele tinha muita função para Deus. Ele não era uma pessoa que era, que não tinha uma função na vida, que estava peregrinando para cá, andando para lá, sem nenhuma coisa para fazer. Não. O levita, ele tem uma função. E eu torno isso para nós nos dias atuais. Nós, como os escolhidos do Senhor, nós temos funções. Nós temos um chamado. Nós temos uma prioridade. A nossa prioridade é servir a Deus nessa terra. Porque os nossos 80, 90 anos vai passar rapidinho. E aí o céu nos aguarda. Nós somos chamados para um propósito pelo Senhor. E será que estamos cumprindo esse propósito? Ou estamos andando como sem rei, sem ter uma liderança, sem ouvir uma voz? Não. Hoje nós temos os nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos abertos, para entender que o Senhor ele tem um propósito nas nossas vidas. Nós não podemos fazer como o povo de Israel, que negligenciou as ordens do Senhor, o chamado que o Senhor tinha para aquela nação. E aí no versículo 2, diz assim: porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa do seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Olha só. Então esse homem ele pegou uma mulher, para morar com ele, trouxe essa mulher para dentro da sua casa, essa mulher adulterou, pegou as suas coisas, voltou para a casa dos seus pais, e a Bíblia fala que ela já estava lá há 4 meses. E aí no versículo 3 fala: e o seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa do seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Então a Bíblia fala que esse homem, ele volta para a casa, do pai da moça em Belém de Judá, para buscar essa concubina. O que eu entendo aqui? Ele fala assim que para lhe falar conforme o seu coração. Então a gente entende que esse homem, ele amava essa mulher. Ele amava essa mulher, porque para ele largar tudo que ele tinha e ir atrás dessa moça, mesmo sabendo que ela adulterou, ele amava muito ela. Porque se ele não ama, ele não ia fazer isso. E ele era um homem de coração bom. Eu entendo. Porque hoje, qual de nós aceitaria uma traição? E estaria assim, depois de 4 meses, com essa... Não é? É difícil. É difícil, mas o Senhor mostra que o coração dele era bom. Eu acredito que sim, Até aqui, Até aqui, igreja. Então a Bíblia fala que ele foi à casa do pai da moça. O pai da moça se alegrou, porque eu creio que
Se o pai da moça se alegrou, porque ele era um homem de bem. Porque se ele fosse um homem desonesto, sei lá, um homem desestruturado na vida, o pai não ia se alegrar quando visse o homem voltando para buscar sua filha. Então, se o pai dessa moça se alegrou, é porque esse homem, ele tinha... Esse homem tinha uma boa índole. Pode vir assim que eu perdi o foco. Está fazendo uma cara de interrogação. Amém. No capítulo, versículo 4. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. Então o pai da moça se alegrou e passados 3 dias eles ainda estavam comendo, bebendo e se alegrando. No 5, sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforte teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. Então aqui a gente vê a insistência do pai da moça, pedindo para que o seu genro ficasse na sua casa e comesse e bebesse com ele e não voltasse para a sua terra. Agora no 9, né? 8. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite. E eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele um par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Então a gente vê aqui que o pai da moça insistiu no 5º dia para que ele ainda continuasse lá. E já quando já era de tarde, o homem falou: não, vou embora, já é tarde, eu vou embora mesmo assim. O pai ainda insistiu para que ele passasse a noite lá, e ele falou: não, eu vou voltar, não vou mais passar nenhuma noite aqui. Então ele pegou a sua concubina, o seu moço, os seus 2 jumentos e partiu. Aí ele chegou de fronte de Jebus, que é Jerusalém. Jebus porque antigamente Jerusalém era habitada pelos jebuseus. Então o nome Jebus vem dos jebuseus. Mas como ela ainda não era uma terra totalmente habitada pela tribo de Israel, ali havia mais os jebuseus do que o povo de Israel, porque eles já haviam conquistado metade da terra, mas ainda uma grande parte ainda era do jebuseu. Aí ele fala que ele não... Aí aqui, ó, no 11 fala, ó: estando, pois, já perto de Jebus, Jerusalém, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Então eles não quiseram ficar em Jerusalém, porque era a terra dos jebuseus. E pediu, e falou para o moço, falou: não, vamos até Gibeá, que é uma terra que a gente conhece. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. Então, era cidade estranha? Não. Quem que morava lá? Os benjamitas, né? 15. E retiraram-se para lá, para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Se a gente
lê a parte de Levítico, que eu não li com vocês a parte das leis, fala sobre a hospitalidade. Como era importante naquela época o povo de Israel ser hospitaleiro, né? E a gente vê aqui que a tribo de Benjamim, ninguém era hospitaleiro, porque ninguém deu, né, um lugar para esse homem passar a noite. Diz que esse homem se acampou ali na praça, porque viu que ninguém ali lhe oferecia um lugar para ficar. Então a gente vê que o povo era o povo de Israel, mas não tinha mais Deus como seu Deus. Porque eles já estavam andando segundo o costume dos gentios sobre a vontade daqueles que estavam, né, naquela região. Ou seja, já tinham se contaminado pelos homens maus que existiam naquele lugar. Porque, né, dos mandamentos não, mas uma das leis do Senhor era a hospitalidade. Então eles já estavam deixando de cumprir aqui uma hospitalidade que era não deixar, né, um viajante passar a noite no releito. Agora eu estou no 17, né? 16. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim. Efraim é da onde esse levita era, da mesma cidade. Mas peregrinava em Gibeá, ou seja, ele estava morando em Gibeá, esse homem velho, né, de Efraim. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde eu sou, porquanto fui a Belém de Judá, né? Porque ele foi lá para Belém para buscar a concubina. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Então ele estava indo para onde? Ele estava indo para a igreja, estava indo para o templo, né? Porque ele estava indo para Belém de Judá. Não, ele foi a Belém de Judá e estava voltando para Efraim, mas ele ia passar pelo lugar de adoração do Senhor, onde eles haviam levantado ali o tabernáculo. E aí ele fala: e ninguém há que me recolheu em casa. No 19, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fica ao meu cargo, tão somente não passe a noite na praça. Então esse levita, ele fala: olha, eu tenho palha, eu tenho pasto para os meus animais, eu tenho pão, eu tenho vinho para mim, para minha serva e para o meu moço, né? E aí o velho falou: então paz seja contigo, tudo que te faltar eu te ajudo, mas passa a noite comigo. Então, foi isso que ele falou, né? 21. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando seus pés, comeram e beberam. Olha aqui, um dos termos de hospitalidade de Jesus era lavar os pés. Lembra que Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos? Porque isso significava humildade, significava o amor ao próximo, né? Sem preconceito, sem distinção. E aqui ele estava mostrando, né, que ele era um conhecedor da palavra e estava ali cumprindo as ordenanças que o Senhor tinha deixado nas Escrituras. Outro detalhe de lavar os pés que a gente coloca ali é não trazer nada de fora para dentro de casa. A sujeira, né? Qualquer coisa lá de fora, você entrar na casa de alguém, você tem que levar seus problemas para dentro da casa dos outros. Uma boa interpretação também, isso aí. E aí, ele cumpriu tudo aquilo que Deus havia falado, né? Nos deixou como ordenança para como se tratasse uma pessoa, né, que estava hospedando na sua casa. 22. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Aqui é o ponto X dessa questão.
triste isso, porque a Bíblia relata que a tribo de Benjamim se tornou filho de Belial. Vocês lembram quando eu passei alguns estudos para trás, que os benjamitas, em nenhum momento, eles se uniram com o povo de Israel para algumas batalhas que tiveram, de Josué, e depois eles ainda foram afrontar os nossos juízes passados, eu não me recordo mais qual que era o nome do juiz, para falar assim que ele não havia chamado eles para guerra, e por causa disso eles se levantaram contra ele. Quem que era era Jefté? Gideão, não foi? Gideão. Não lembro. Eu lembro que foram dois casos da tribo de Benjamim. Acho que foi os dois, né? Jefté foi, que até eles falaram que ia matar a família de Jefté, e Jefté foi lá e se levantou contra ele, e Deus deu vitória a Jefté. Então, desde essa época, a gente vê que a tribo de Benjamim, ela já havia se contaminado com os homens daquele lugar, e já vivendo segundo o curso da sua vontade. Então, eles já não ajudavam mais o povo de Israel, e tudo que precisava para ajuda, por exemplo, se o povo de Israel ganhasse a peleja, eles iam lá questionar por que não havia guerreado com eles. Por quê? Porque na verdade eles sempre tinham dúvidas que eles iam perder. Eu creio dessa maneira. E outro porém eles se achavam superior a todo mundo, então eles queriam fazer tudo sozinhos, para levar a glória para si. E aí Deus ia lá e deixava eles de escanteio e falava: peraí, você está com toda essa vaidade, todo esse orgulho aí no teu coração, fica aí quietinho, não faz nada para mim não, porque quem vai me dar glória é aquele pequenininho lá que eu estou levantando. E vocês que se acham bons, que manuseiam as armas com a mão direita e a mão esquerda, que são canhotos, vocês ficam aí, ó, quietinhos, sentadinho, bonitinho. Não vou deixar vocês trabalhar não, porque vocês estão muito exaltados. Vocês não vão fazer a obra porque vocês estão muito exaltados. Só que da exaltação já houve o que no coração deles? A perversidade. Já viraram filhos de Belial. Ou seja, tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, eles deram brecha no começo, e aí eles só foram caindo. Então quando fala um abismo leva ao outro, um abismo foi levando o outro. Por causa da vaidade, do ego, de se achar superior às outras tribos, essa tribo foi caindo. É isso que a Bíblia nos mostra, todos esses dias que a gente está estudando sobre a tribo de Benjamim. Porque sempre o ponto foco de qualquer coisa de rivalidade, sempre tem a tribo de Benjamim no meio. Você vê que aqui eles vão se elevando num nível de afastamento de Deus cada vez pior. Se acham autossuficientes. E eles vão só cometendo atrocidades cada vez maior. Quanto mais se distancia de Deus, mais se contamina com o mal e pratica maldade. Cresce, né? O distanciamento de Deus só leva a pessoa para o mal. Quanto mais distante de Deus, mais perto do mal. E aí fala que eles começaram, os filhos de Benjamim, começou a bater na porta daquele senhor, pedindo para que o Senhor deixasse o levita sair para fora, porque eles queriam conhecer. Toda vez que fala conhecer, vocês já sabem, é o abuso sexual que existia na época. Assim como Sodoma e Gomorra, os homens daquela cidade queriam abusar de Ló, e o anjo foi lá, cegou aqueles homens e tirou a família de Ló ali em segurança daquele lugar, porque Deus ia descer fogo e enxofre, porque a maldade subiu ao coração de Deus. Assim estavam andando agora a tribo de Benjamim, com a mesma intenção no coração, com a mesma maldade, andando segundo o curso do seu coração. 23. E o homem, o senhor da casa, saiu a eles e disse-lhe: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali
até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, abrindo a porta da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para o seu lugar. Então aqui, igreja, a gente vê que os homens daquela cidade, mesmo aquele senhor velho falando que tinha uma filha virgem, tinha a concubina daquele homem, falando para ele que daria as mulheres para eles ficarem, eles não quiseram. A Bíblia fala aqui, no 25, porém aqueles homens não o quiseram ouvir. E aí, no impulso da situação, aquele levita pegou a sua concubina e jogou para fora da casa. E ali os homens abusaram dela a noite toda. E ela chegou até a porta, né, da casa do levita, onde ele estava, do senhor velho, do levita. E aí o levita falou para a mulher levantar, e a mulher não respondeu. E aí ele entendeu que ela estava morta. Aí pegou ela e colocou sobre o seu jumento. Então, assim, não sei nem o que falar sobre essa passagem, que é um absurdo, né? A perversidade. A perversidade. Pior que se a gente... Hoje eu não assisto o jornal. Eu me recordo que, sei lá, acho que teve um mês e meio atrás que eu entrei na casa de um paciente lá do almoço, ela estava assistindo o jornal, que eu não conseguia nem prestar atenção nela, porque era tanta coisa ruim que acontecia, e as pessoas que estavam comigo estavam conversando como se estava tudo bem, porque eles estão acostumados a assistir essas coisas. Mas eu não estou mais acostumada a assistir jornal. Então, para mim, aquilo foi contaminando meu coração ali, que eu falei, meu Deus, estão vivendo o fim do mundo, né? E eu vejo assim que o povo, a humanidade já se acostumou com isso. Mas a gente não tem que se acostumar, né? Porque a gente sabe que essas pessoas que fazem essas coisas estão sendo usadas pelo inimigo e sendo usadas pela sua própria vontade da carne. Né? Eles não estão escolhendo nem mulheres, mas é criança mesmo que eles estão fazendo isso. Fora isso, que não dá nem para imaginar uma questão dessa. De Romanos, esse texto, pode. Romanos 1, 24. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Concupiscência é o desejo desenfreado da carne, quer dizer, você deseja tanto mal que Deus entrega a você essas vontades. Aí continuando. Qual que é, presbítero? Só para a gente ler todo mundo junto. Romanos 1, 24. 1, 24. Vamos abrir, igreja. Eu conheço essa passagem. Quando Deus fala que deixa a gente para fazer nossas vontades. Sempre que você vê falar na Bíblia sobre concupiscência, entenda isso. É o desejo desenfreado que você tem por algo. Principalmente algo que desagrada a Deus, né? Então deseja muito aquela coisa que vira concupiscência. 21, Romanos 1, 24. 24 a 27. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Está falando aqui de lesbianismo. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homossexualismo. Homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui nós estamos falando de Novo Testamento. Nós estamos falando de Novo Testamento, ou seja, essas atrocidades que nós estamos lendo lá no Antigo Testamento já acontecem em alguns lugares e a tendência é aumentar. A tendência é piorar. Muitas atrocidades que nós vemos no Antigo Testamento, que estamos começando a ver hoje e que está escrito no Novo Testamento, se prepare, porque a tendência é piorar. E aí
a importância de estar mais perto de Deus para se distanciar dessas coisas, pelo menos na mente, porque fisicamente a gente não consegue se distanciar porque essas coisas acabam acontecendo debaixo dos nossos olhos. Mas espiritualmente, o coração nosso tem que estar voltado para Deus, para a gente não se deixar contaminar com isso. E tudo isso começa com o quê? É até um assunto assim que eu queria tratar num outro dia, mas já que tinha que entrar nesse texto, né, pastora? Principalmente os jovens, tudo começa pela curiosidade. Nenhuma pessoa que é viciada em droga, ele viciou no primeiro cigarro que ele fumou, ele não viciou na primeira bebida que ele bebeu, ele não viciou na primeira maca que ele fumou. Tudo foi a curiosidade. Começou a primeira vez, não tem nada a ver, a segunda vez está tudo bem, a terceira vez tem um monte de gente que faz, daqui a pouco está afundado na lama até o pescoço, não consegue sair mais. E ainda fala assim, não, ao dia que eu quiser parar, eu paro. Não para, mentira. É mentira muito engraçado. Eles têm essa frase na cabeça. Não, o dia que eu quiser parar, eu paro. Mas não é, não consegue. O diabo coloca no coração da pessoa e ela se que ela acha que ela está dominando a situação e ela não está. E o homossexualismo não é diferente. Vocês jovens, se não se depararam ainda, vão se deparar com muitos jovens se afundando no homossexualismo, tanto mulher como homem. E vão tentar convencer vocês que isso é legal. E vocês estão vendo que a Bíblia abomina, Deus odeia essa prática. Por quê? Porque Deus é perfeito, Ele criou tudo perfeito. A máquina humana é a máquina mais perfeita que existe. Ninguém vai conseguir fazer nada tão perfeito como o ser humano. E Deus criou homem e mulher. Não tem homem e mulher. Isso é antibíblico, é anti a perfeição que Deus criou. Então, vocês tenham muito cuidado, vocês que são jovens, vocês estão ouvindo, tenham muito cuidado com a vida que vocês vão ter e com o que vocês vão se deparar. Não precisa discriminar, você respeita, né? Respeitar é uma coisa, concordar é outra. Então, sempre que vocês se depararem com algum jovem... A gente não pode concordar porque a Bíblia não concorda. Se a gente concordar, a gente está indo contra Deus, que criou o homem, que criou a mulher, que criou a família. Porque eu sempre ouvi isso desde quando me converti, que o projeto de Deus é a família. Deus fez o paraíso para a família. E a família é homem e mulher. E o diabo veio para destruir o quê? A família. Que é o projeto de Deus. E a escola do mundo está aí, né? É a mídia. Exatamente. Tá? Tudo. Tá só para continuar aqui, a gente encerra no próximo versículo, que é: e como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, presta bem atenção, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. A maioria das pessoas que vivem nessas práticas, eles não fazem a mínima questão de conhecer sobre a palavra de Deus, de conhecer quem é Deus, o que é Deus. Eles não estão nem aí. Eles querem impor a opinião deles, do que eles acham que é certo e errado. Então, muito cuidado, por isso que é a importância de se aprofundar na Bíblia. Quanto mais você se aprofundar na Bíblia, quanto mais você conhece Deus, mais perto de Deus você está e mais temor a Ele você tem. Verdade. Que a gente entende quem é Ele, quais são a vontade dele para a nossa vida, e aí a gente influencia, não consegue ser influenciado. Aí concluindo. Porque aí a gente tem uma direção, a gente tem um propósito, a gente sabe. Nosso norte é a Bíblia, nossa direção é a Bíblia. Ela é a nossa regra de prática e fé, constantemente. E aí, concluindo, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus chega um ponto que Ele entrega as pessoas às próprias vontades. Então, muito cuidado quando você quer muito uma coisa e não consegue, quer entender o quê? Que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, eu desejo muito algo e eu não alcancei aquilo, então, porque não era para ser. Mas de tanto você insistir, chega uma hora que Deus te entrega a sua vontade e abre mão de você. Então o que acontece, irmãos? Quando Deus abre mão do ser humano, Deus ainda taca a mão em cima do Satanás e não chega. Agora quando Deus tira a mão de cima, Satanás faz a festa. E aí fica complicado. Pode continuar. Porque esse assunto é meio polêmico, mas é bom. É bom. Muito bom tratar esse assunto. É polêmico, mas é. Tem que pôr em pauta dele. É por isso que a gente tem que conhecer realmente a verdade para a gente se libertar. A gente entende assim, Deus ama o pecador, mas não o pecado. Jesus fala em Mateus 9, em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. O que quer dizer isso?
quando você não conhece a verdade, você está preso a uma mentira. Porque a mentira, ela te aprisiona. A verdade te libera. Então, a mentira aprisiona as pessoas. O contrário da verdade é a mentira. Então, quem não conhece a verdade, vive na mentira. E se vive na mentira, está preso. E eu tenho até um testemunho agora que eu lembrei, que foi há muito tempo atrás. Eu preguei sobre Sodoma e Gomorra, na Ceifeiros, na igreja que eu estava, e tinha um casal de lésbica que tinha vindo visitar, mas eu não sabia. E eu preguei como se não houvesse lésbica na igreja. Sodoma e Gomorra, Deus é fiel, porque Deus sabe que tudo tem um propósito. No outro culto, veio a mulher que era o homem da situação, me falando que depois daquela palavra, a mulher lavou dela. E essa mulher ficou muito tempo na igreja. E as meninas ainda começaram a brincar comigo. Eu não lembro se a Ju brincava, mas falava assim que ela já estava procurando uma outra mulher para casar. E porque como ela ficava me abraçando o tempo todo, as meninas já começou na brincadeira, né? E porque ela ficou falando assim se era Deus. Eu falei que era. Eu falei, se não foi, é porque era Deus realmente corrigindo as duas ali. E aí a gente tentou falar. E depois, acho que depois de 2 anos, não, gente, foi muito mais que 2 anos. A gente foi convidada a filhas, como é que era o nosso grupo? Chamava? Princesas do Rei. Princesas do Rei. Nós dançávamos, eu dançava nessa época. Fomos convidados para a igreja da avó da Ju para dançar lá. E aí quando a gente foi dançar, teve um presbítero que pregou. E a esposa desse presbítero, que já estava com uma criança de 1 ano no colo, era essa mulher que tinha separado da sapatona. E aí ela me abraçou, né? Me abraçou, contou o testemunho para mim ali e falou que depois daquele dia ela largou a mulher e Deus fez um mover, porque com certeza Deus já estava ali, foi só uma resposta daquilo que ela já estava buscando. Eles ainda estão juntos, estão morando acho que no interior, e acho que ela e o marido que estão de uma igreja agora. Olha, você vê que lindo. Então assim, muitas vezes a gente se acovarda, né, de falar alguma coisa, mas quando Deus está no negócio, igreja, as coisas funcionam. E ela estava buscando a verdade libertou ela, e ela foi liberta para a glória de Deus, né? Então assim, o nosso papel nós não concordamos, mas nós não criamos inimizade com essa pessoa, nós só não concordamos com o pecado que ela vive, né? Mas, né, muitas pessoas convivem com pessoas, né, homossexuais, tudo, tem convivência. Lá no posto tinha uma moça mesmo, né, que ela ainda até hoje, assim, mas ela sempre foi muito afastada de mim, ela nunca quis muito contato, porque eu entendo que ela sabia, né, ela sabe que onde tem um cristão ali, ela sabe que ela não pode falar nada, que ela está no erro. As pessoas que estão nesse erro, elas sabem que estão no erro, são conscientes, mas elas não querem sair do erro. Por isso que Deus fala, deixou elas à sua própria vontade. Largou mão, tipo assim, é a sua vontade? Então faça ela. O dia que você pensar em mudar, eu tô com as minhas mãos aqui, ó, estendida para te tirar do lamaçal e te trazer de novo, né, pro pedestal. Então, Deus é bom e a gente tem que continuar sendo, né, referência em nome de Jesus. Agora nós falamos aqui no 28, né? 29. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram na terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração e considerai e falai. Então, esse homem, ele estava mais do que, né? Como que eu uso a palavra? Revoltado. Revoltado, porque você imagina, ele cortou a mulher em 12 pedaços e enviou cada pedaço para uma das tribos de Israel, para eles verem o que aconteceu. E aí perguntaram, né? O que é isso? Imagina, um pedaço, sei lá, de uma perna. Porque aí foi contando, né? Então, assim, para considerar mesmo. E aí, o que eles fizeram? O que eles fizeram através disso? Guerra. Porque o homem, ele não queria que essa concubina fosse morta e não ficasse impune a maldade dos homens daquela cidade.
Então ali ele se revoltou e tomou, né, e fez com que Israel se revoltasse, todos eles contra a tribo de Benjamim. Então é isso que a gente vai ver na próxima aula, porque agora só falta 5 minutinhos, e aí eu não quero estender muito, até porque o outro capítulo também já é bem longo, não dá nem pra gente... Mas agora a conclusão do 20 e 21 é sobre isso, é sobre essa guerra que vai ter por causa dos pedaços, né, que ele levou revoltado, para que todos viessem se unir a ele contra quem? Benjamim.